Fala galera, aqui é o Amaury Coimbra que está falando, faço parte do coletivo Foco na Quebrada. Dei uma pausa aqui no trampo para vir falar para vocês que hoje terá um vídeo mais do que especial. Um vídeo contando um pouco mais da nossa história, da história dos nossos convidados. Se liga nessa! A gente brinca que a X-Burger precisa ser e tem que ser, na periferia, uma ferramenta de transformação social. Eu acho que a grande saída do desemprego para esse país, eu acho que é o empreendimento. Só que para isso tem que ter essa parceria, esse envolvimento. O governo não pode vir punir a mim porque eu abri uma porta. Ele tem que vir me fortalecer e me ajudar, me preparar, me orientar e fortalecer para que eu possa, na quebrada, arrumar um emprego como motoboy. Correto? Para o moleque, como já aconteceu muito, de vir com um papel para me assinar, porque o juiz pediu, né, que ele tinha que estar se ocupando da mente pelo menos e tal, e eu assinar e colocar para o umbigo, que nem que seja fim de semana, nem que seja para alimentar um vício, mas que ele possa ter a honra, que ele possa trabalhar e ele poder alimentar o vício dele. Ele, com o dinheiro dele, comprar, alimentar o vício dele. Não tem que pegar, atravessar a ponte, para o Itaim, para o Bonimbi, atrasar ninguém. Entendeu? Então, é isso que é X-Burger. Fico muito feliz, é mais um dia especial, estar falando com vocês, correto? E essa é a grande ideia, essa é a grande vantagem, esse é o grande desejo, que a X-Burger se torne cada vez mais uma ferramenta de transformação social, nível Brasil, que esteja na periferia de Brasília, que esteja na periferia do Ceará, do Pernambuco, do Piauí, correto? Esse é o grande sonho, para que a gente possa mostrar que é possível, né? Com muito trabalho, com muita honestidade, correto? Com o coração aberto para ajudar o próximo. Realmente gerar oportunidade, emprego, que seja subemprego, mas que as pessoas possam realmente se alimentar. E é isso, cara. E a gente sabe a força que tem a periferia, né? De meu pai, eu tinha 13 anos de idade. Era uma época que eu tava na rua, tava no mundão, tava milhão, mas que eu sabia que eu tinha que ter um rumo diferente na vida. Um deles era emprego, né? Trabalhar para ajudar minha mãe. Na época eu ganhava R$200 por mês, mano, e o bagulho, eu ganhava menos que o salário mínimo, na época era 280, então era um bagulho meio complicado, mas você tinha que sobreviver, mano. Eu queria algo também que eu conseguisse gerar emprego para os meninos da periferia, né, porque às vezes a gente, só em ter no currículo que você é da periferia, você é do Parque Santo Antônio no seu currículo, já faz você talvez não ser escolhido diante de um currículo de outra pessoa de um bairro mais nobre, entre aspas, assim. Porque a gente vive no triângulo da morte, né? A gente, Parque Santo Antônio, Jardim Ângela, Capão Redondo, sempre foi considerado bairros de extrema violência. Então, se você não é um criminoso, você é sobrinho de um criminoso, é filho de um criminoso, é irmão de um criminoso, então você já é mal visto pelo lugar que você mora. E eu queria quebrar um pouco disso e dar oportunidade para pessoas da periferia também. Esse take que vocês acabaram de assistir fala sobre o programa Ideia de Mil Grau. O Ideia de Mil Grau vem com o intuito de mostrar os comerciantes da nossa quebrada e qual é a importância deles para que o nosso dinheiro continue circulando entre nós. Por isso, é muito importante você comprar a cândida com o tiozinho da quebrada, o churrasquinho com o senhorzinho da esquina, o cuscuz do seu João aqui, ó, filé. Além do dinheiro ficar conosco, você pode trabalhar na sua própria quebrada. Assim como o Ademário nos deu um bom exemplo de ter um empreendimento que pudesse abranger outras pessoas, o Fabinho também nos mostrou essa ideia, que às vezes você não precisa sair para outras regiões para conseguir ter o seu dinheiro, para conseguir fazer o seu pé de meia, tá ligado? Salve, salve família, B Valente na voz, firmeza total, tamo juntão e misturado mais uma vez, uma satisfação. Vim aqui para falar do programa Pega a Visão. O programa Pega a Visão do coletivo Foco na Quebrada vem para difundir a cultura hip hop. O que é o hip hop para quem não conhece? O hip hop é uma cultura com 4 elementos. O b-boy, o grafiteiro, o MC e o DJ, certo? Tentar ouvir outras coisas, né? Mas eu entendo também, porque a gente se esperava muito que estava muito perto, tipo, era Racionais, era a nossa influência aqui. Sim. Mas, tipo, em 99 o X apareceu com um disco bem pior, tipo, mano, olha isso. Entendeu? Existe outra maneira de fazer rap. Entende? Aí surgiu os caras do Rio, você começou a ter os manos fazendo rap lá no Rio também, e faz desse jeito. Aí tem um GOG, tipo, o GOG é uma das minhas inspirações, tipo, o GOG, o grande poeta do rap, tem isso, acho que foi as influências. Mas e eu também
Eu sempre procurei, por mais que quando eu vou escrever, por mais que a vida doa, mano, seja difícil, acho que a gente também tem que trazer solução. Eu acho que o rap, ele conseguiu achar o caminho, né? A gente se livrou de algumas amarras, que o próprio Brau fala isso, a gente acha que o rap ele foi duro quando precisava ser duro, né? Na época que a violência era, não que hoje em dia a vida esteja doce, como o Lobão acha, mas né, as coisas melhoraram um pouco na PV, a gente deu uma andada, infelizmente estão puxando a corda para trás, mas a gente nos últimos 14 anos a coisa deu uma andada, depois atrasou. Então o rap entendeu essa mudança também e se abriu mais para mídia, mas se abriu inteligente. É muito bom pra gente ter a mídia, a gente precisa muito, até mesmo pra trampar. Mas e também eu creio muito, mano, e a gente tem essa crescente que a gente falou no início lá, se o rap nacional vai virar uma coisa monstra igual é na gringa, acho que vem dentro disso. Por exemplo, a gente tem a nossa mídia, igual vocês agora aqui, tá ligado, mano? A gente falar das nossas paradas, Escrever história. Escrever a nossa história, o dinheiro nosso girar entre os nossos. A playlist é muito louca. Tipo, eu peguei pra ouvir, eu tava ouvindo um disco do Busta Rhymes novo. Dá uma tá ligado? pesada, hein? Peso pra caralho, sujeira. E na sequência o Lucas Carlos. 2 rappers aí da zona sul de São Paulo, um da Vila Prel, um da Heliópolis, pra gente ver a força de transformação social desse estilo, dessa cultura, é um estilo de vida o hip hop, certo? Você não é o hip hop quando você tá no palco, quando você tá gravando, quando você tá com o microfone na mão, você é o hip hop sempre. Como disse Fino, como disse OD, são várias referências musicais. E o hip hop tem essa característica de transformação social, de ferramenta de transformação social no nosso país. Galera, antes que eu esqueça, convido todos vocês a se inscreverem no canal, curtir, compartilhar e ativar os sininhos das notificações, para que vocês fiquem sempre por dentro do que está acontecendo no nosso canal. Se hoje em dia tem um Bivalente, se hoje em dia tem um Tony C, nós estamos aqui trocando essa ideia, é porque antes da gente passou muitas pessoas. Sim. E passou fundamentalmente esses 4 pretos mais perigosos do Brasil, que são o grupo Racionais MCs, Dinadi, Sabotagem. Então, enfim, esses pessoal que veio antes, eles pavimentaram, eles abriram uma picada no meio da floresta. O que vale a gente pensar? Primeiro é a história que a gente quer contar e nunca abandonar as origens, de onde a gente veio, tá ligado? Não importa se a sua casa tem 2 cômodos, se você dorme no chão, se você passou fome. E, mano, eu tô gravando esse vídeo na escola onde eu estudei. Então, mano, da primeira à 8ª série eu fiz aqui. E, tipo, da primeira à 8ª série, da primeira série até a 8ª série, às vezes eu não almoçava em casa porque eu pedia pra almoçar aqui, porque em casa não tinha comida. Hoje existe um movimento empoderado de mulheres, de negros, de quilombolas, indígenas ganhando voz, é porque existiu o movimento negro na década de 70, 80 e a consequência dele é o rap nacional. Numa época que não tinha celular para filmar e denunciar depois. Pode crer. Entendeu? Então, pra gente também não achar que foi a internet que inventou a denúncia social ou o botão compartilhar que seja. Porque não foi o Facebook que inventou compartilhar, a gente já compartilhava ideia desde a roda lá atrás, desde a troca de ideia. Hoje eu olho pra trás e eu percebo toda essa caminhada que eu tracei até aqui pra conseguir me entender, mano. Pra me entender como poeta, pra me entender como preto, porque é difícil você se entender como preto. É difícil você ter esse cabelo aqui. Isso aqui é autoestima, mas você precisa se entender como autoestima primeiro. Hoje eu olho muito pra minha trajetória, mano, de uma trajetória de que eu aprendi a me desafiar no sentido de entender qual que é o meu potencial e qual é a história que eu quero escrever. E não a história que os caras querem que eu escreva. Tá ligado? Que quando você é pretinho, que você é de quebrada, que você não tem condição, que os caras falam, mano, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro pra fazer esse corre. E eu olho pra mim e eu entendo que em algum momento da minha vida o dinheiro não prevaleceu, porque o que prevaleceu foi a minha força de vontade. Só história boa, hein, galera? O programa Passa um Pano, ele vem com a ideia de mostrar um pouco mais do nosso cotidiano.
trazendo cultura, sociedade, diversidade e muitas outras coisas que está passando à nossa volta e muitas vezes nem percebemos. Como bem disse Leto, não importa o seu nível de dificuldade, o que você tenha passado, mas se você tiver um objetivo e persistir, você vai alcançá-lo. Assim também, como disse o nosso querido amigo Tony C, que nos trouxe boas referências como Racionais, e explica a importância de nos conhecermos nossa história e aonde vamos chegar a partir disso. E no dia 24 de março de 2015, eu estava como professora do Estado. E eu não sabia o que fazia. Se eu olhava para aquelas crianças, porque já tinha sido, depois de 9 anos, a guinada que a vida deu na minha... Deu uma guinada na vida, né? Desculpa, estou emocionada, mas... De ex-presidiária para professora, no mesmo dia, parece que Deus falou assim, tá mudando aí a sua história. E aí, eu não sabia se eu olhava para aquelas crianças e falava o conteúdo que eu tinha que explicar, ou eu não sabia se chorava, porque quando eu entrei dentro da sala, muitos deles me conheciam e falavam, nossa, você virou professora. E eu, sim, virei. Eu tive um aluno que falou pra mim assim, professora, eu tenho muita vontade de ser arquiteto, mas eu não vou conseguir. Aí eu falei assim, ué, mas por que não, fulano? Aí ele falou assim, eu moro na favela, eu não tenho estrutura, minha mãe trabalha pra gente comer, eu não tenho como ser um arquiteto. Eu falei assim, eu também não tinha como ser uma professora. Porque antes de tudo, você tem a sua liberdade, você não tem ficha suja. E eu tinha. E eu consegui. E por que não você não vai conseguir? E você é novo. Você tem uma vida inteira pela frente. E passou as férias. Quando eu voltei das férias, a minha ex-diretora, eu pedi para ela um livro de arquitetura, porque o filho dela fez arquitetura. E eu pedi para ela um livro. E ela, pra que você quer esse livro, Marina? Eu falei assim, eu vou dar pro meu aluno. Ela, oh meu Deus, essa Marina. Ela falou, vou trazer amanhã. E me trouxe esse livro e eu entreguei para ele. Quando eu entreguei esse livro para ele, ele chorava. Ele, professora, eu não tinha expectativa. Mas hoje, por conta desse livro na minha mão, que eu sei que ele é caro, eu vou fazer arquitetura. Eu falei assim, eu sei, você vai ser um ótimo arquiteto. E eu apliquei Enem agora semana passada, e ninguém aqui em casa sabe dessa história, eu vou falar pra vocês. Eu vi ele fazendo o Enem, prestando o Enem pra passar na faculdade de arquitetura. E eu chorei muito quando eu vi ele na sala. E eu falava assim, fulano, eu não posso me emocionar, eu não posso dizer que te conheço. Ele falou assim, mas se eu tô aqui hoje é pela senhora. Eu falei, não, é pelo seu esforço. Passava do horário para pegar o ônibus de volta, né? Não tinha como voltar porque tinha naquele período uma limitação do horário assim para pegar esse ônibus que era o último. Então quando eu perdia o último, eu já tinha que ficar por ali mesmo. Aí às vezes improvisava ali. Teve umas 4, 5 vezes ali que eu tive que dormir ali dar um jeitinho de ficar ali pela calçada, ali na praça, e tal. Às vezes tinha aquelas feiras que tinha que pagar para expor, aí não tinha grana, a gente ficava meio destacado, assim, meio de canto, meio mais longe, assim, mas não podia. Eu até evitava fazer isso porque não me sentia bem, né? Mas às vezes não tinha esse lance de feira, era um evento. Aí você chegava e a galera te via, e um ou outro perguntava, e aí, o que é isso aí? Agora uma coisa bem legal que acontecia, mesmo que eu não vendia nada, sempre colava uns loucos assim, a gente ficava tocando berimbau, daqui a pouco a galera já estava jogando uma capoeira. Você tem que acreditar, ter força, né? Porque uma hora vai acontecer, demora, essa caminhada nossa demora, ela não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Mas
a gente tem que ser forte, né? O que falar sobre essas duas histórias de vida? Resiliência. Resiliência, amor à profissão, aos objetivos. Isso foi o que a gente ouviu da Marina Santos e do Luiz Poeira no programa Quebra-Cabeça, que vem para contar de fato essas histórias de superação, de força, de resistência que temos que ter para superar os nossos obstáculos, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas não é fácil para ninguém. E fica mais difícil quando você senta no escombro e reclama, ao invés de pegar aquelas pedras e reconstruir ou construir o seu castelo. Histórias de força, de superação, de amor e de exemplo para a sociedade brasileira. Quebra-cabeça, é nóis. Ó, outra fita, hein? Eu voltei rapidinho só para dar um salve. O Amaury não falou lá no começo do vídeo. Se vocês esqueceram, eu vou lembrar. Se inscreva no canal, compartilha, dá um salve, porque, mano, é de nós pra nós, certo? Tamo junto.